pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que está me acompanhando e me ajudando e votando bastante em mim. Para mim é muito gratificante saber que as pessoas estão gostando do trabalho que eu estou fazendo e tá me acompanhando nessa batalha e eu estou muito feliz com tudo isso. Bom, a maquiagem de hoje é essa, com o tema Paris Vintage. E pra mim, sempre quando eu lembro de Paris, eu lembro de tons de rosa, um pouco mais fechado. E eu quis trazer isso também pra maquiagem. Então eu quis marcar o delineador, deixar um delineador bem preciso, bem marcado, com um pouco de côncavo esfumado no rosa queimado e com uma linha bem precisa em marrom. Eu não usei nenhuma sombra preta dessa vez, porque eu quis uma maquiagem mais suave. E na boca também eu usei um tom de rosa mais fechado também, nada muito exagerado. Um make mais leve, vamos dizer. Claro que eu tô acostumada a fazer makes mais pesados e marcados, então pra mim essa é uma make mais leve, uma make mais suave e que me lembra muito de Paris. E, claro, a questão do vintage tá no traço do delineador gatinho e também no marcado da sombra marrom. Então eu espero que vocês gostem e se quiser aprender essa maquiagem é só continuar assistindo. Eu comecei aplicando um primer, ele tem um leve brilho dourado no fundo e eu vou usar esse trio de sombras, tá vendo? E eu vou começar aplicando essa sombra mais clara, eu vou usar um pincel de aplicar sombra mais gordinho. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Desse jeito. E agora com um pincel mais fininho. Esse é um pincel de delineador, mas eu vou usar ele com a sombra. Eu vou pegar essa sombra roxinha aqui para fazer a marcação do meu côncavo. Como vocês podem ver, eu estou entrando com a sombra um pouco na minha pálpebra móvel também. Eu vou fazer um desenho, em vez de ser arredondado, eu vou puxar mais essa ponta nesse sentido. Eu vou trazer a sombra para os meus cílios inferiores também. E juntar com o final do côncavo. E agora eu vou esfumar essa sombra. Um pincel de esfumar mais preciso, que eu vou usar esse daqui. Agora com esse marrom, eu vou usar um pincel fininho, mesmo que eu tava usando pra sombra roxa. Ela não é uma sombra roxa, aqui ela tá parecendo roxo, mas na hora que você passa, pra mim, ela é um rosa mais fechado, quase roxo, ela não chega a ser roxo. Então eu vou pegar aquele marrom, só na pontinha, e eu vou fazer uma linha bem precisa. E agora, pra linha ainda ficar mais fina, eu vou vir com o pincel chanfrado, ele é mais preciso. E vou marcar mais essa linha. E agora com um marrom opaco, mais escuro, eu vou usar esse. Com o mesmo pincel, eu vou intensificar esse marrom. Eu vou dar uma leve espalhadinha com o pincel fininho.
Eu vou voltar com aquele roxo e vou puxar a sombra um pouco mais pra cima. Agora eu vou usar uma sombra rosa brilhante. Eu vou usar essa daqui. Eu vou usar essa sombrinha rosa. E com um pincel de esponja, vou pegar um pouco dessa sombra e aplicar na metade, trazendo ela pro começo. E eu vou misturar ela com a sombra rosa que eu já tinha passado nesse canto. Vou intensificar só um pouco aqui a parte do côncavo de baixo com aquela sombra rosa, roxa. Ela é um rosa meio roxo, um roxo meio rosa. E agora com uma sombra clarinha, ela tem bastante brilho. Eu vou pegar um pincel fininho também, só um pouquinho, bem pouquinho dessa sombra e passar no cantinho interno. Agora, para dar uma clareada ainda mais no canto interno, eu vou usar uma sombra bem clarinha. Ela é um bege bem clarinho. Eu vou passar aqui. Eu tô fazendo tudo com pincel fininho, porque é uma maquiagem muito delicada e suave. Então eu não quero exagerar em nada. Por isso que eu tô usando sempre pincel fininho. Bom, a parte da sombra é só isso. Agora, o que chama mais atenção realmente é o delineador. Então, eu vou fazer o delineado mais preciso que eu consigo com um gatinho e ele chega até no canto interno dos olhos. Para quem não tem prática com delineador, pode aplicar um lápis preto primeiro, fazer um delineado com lápis preto e vir com o delineador por cima, porque você já vai ter uma base do traço, aí você só vai dar um acabamento no canto interno e no gatinho, é muito mais fácil. Delineador eu já apliquei, agora eu vou vir com aquela sombra marrom do trio. Vou aplicar nos meus cílios inferiores, juntando com o côncavo e o final do gatinho. Agora eu vou aplicar o rímel. Vou aplicar rímel também nos meus cílios inferiores. Agora é só aplicar um lápis branco. Como vocês já sabem, eu gosto de aplicar o lápis branco porque ele deixa a maquiagem mais leve e consegue abrir o olhar. Então, pra quem tem olhos pequenos, essa é a melhor solução pra dar a impressão do olho ser um pouquinho maior. Uma coisa que eu esqueci eu vou voltar com aquela sombra mais clarinha, opaca, que eu passei aqui no cantinho. Eu vou aplicar um pouquinho debaixo das minhas sobrancelhas. Pra pele eu usei essa base. Ela é uma base de cobertura média e tem filtro solar fator 10. Para corretivo eu usei duas tonalidades de corretivo, um escuro e o outro claro para dar luminosidade ao meu rosto. Eu usei um mais claro na região do nariz, um pouquinho nessa área e um pouquinho no queixo. Pro pó, eu usei um pó solto, ele é um pó de cobertura média também, e o
O bom dele é que o pó dele é bem fininho, então ele não craquela e nem acumula debaixo dos olhos, ou no canto do nariz, ou no queixo, geralmente, que acontece isso. Pro blush, eu vou usar um blush rosa. Com o pincel de blush, eu vou pegar um pouquinho e aplicar só nessa região. Eu não vou puxar até aqui como eu tô acostumada a fazer. Agora, para fazer o contorno, eu vou usar um pó dessa cor. Ele é um pouquinho mais claro que os bronzers. Eu vou usar um pincel Dual Fiber. Eu gosto do pincel Dual Fiber porque ele deixa o bronzer mais suave, mais natural, do que um pincel de bronzer mesmo, que deixa aquela marca aqui debaixo do blush, e eu não gosto muito. Então eu vou pegar um pouquinho, tirar o excesso e passar nessa região. Em vez de eu passar só nessa região, eu vou trazer ele um pouco pra cá também. Isso vai causar um efeito mais natural do que só aplicar aqui e marcar. Pra boca eu vou passar um lápis de boca, é no tom rosa. É bem próximo ao tom da minha boca. E eu não vou aplicar nenhum batom nem nada, eu vou aplicar um gloss. Ele é dessa cor, ele é um rosa fechado. Eu gosto de aplicar gloss só na parte de baixo. Fazer assim. Então é isso, gente. Essa ficou a maquiagem finalizada. Se você gostou, volta aqui embaixo. Me ajuda bastante. Pode voltar a semana toda e me ajuda a ganhar essa batalha. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. E eu adorei participar desse concurso. Tchau!